Olá! Hoje a gente vai fazer uma jornada bem interessante pela matemática do primeiro grau. Vamos começar com uma ideia super simples, tipo uma balança em equilíbrio, e ver como isso evoluir até virar uma ferramenta poderosa para analisar sistemas bem mais complexos. É a jornada de uma única resposta para um universo de possibilidades. E a grande questão é essa, né? Como é que a gente sai de algo tão fundamental como uma igualdade e chega em análises mais sofisticadas? Bom, tudo começa com a peça central, o conceito que todo mundo conhece, mesmo que intuitivamente. A equação. Então, para começar, o que é uma equação, afinal? Pensa nela na essência como uma declaração de equilíbrio. Ela está dizendo para a gente que duas coisas, por mais diferentes que elas pareçam, têm exatamente o mesmo valor. Imagina só aquelas balanças antigas de dois pratos. De um lado, a gente tem pesos que já conhecemos. Do outro, tem um mistério, um valor desconhecido. A nossa missão aqui é justamente essa: descobrir o peso exato desse mistério, que é a nossa incógnita, para que a balança fique perfeitamente nivelada. Olha só esse exemplo aqui. A pergunta é bem direta. Qual é o valor de x que faz essa balança ficar em equilíbrio? A gente está caçando um número específico, uma resposta única e precisa. Mas e se a gente não estiver procurando só uma resposta? E se o nosso objetivo for descrever uma relação que muda, uma coisa contínua entre valores? É exatamente aqui que a equação evolui para algo bem mais poderoso: a função. E aqui, gente, é que o jogo vira. A gente deixa de procurar um único ponto de equilíbrio para começar a mapear uma relação completa. Pensa assim, a equação é uma foto, um instante. A função é o filme que descreve como o y muda para cada valor possível de x. E essa fórmula, y igual a ax mais b, é tipo o DNA de toda e qualquer linha reta. É impressionante, né? Com só dois parâmetros, o a e o b, a gente consegue descrever uma infinidade de relações lineares. É uma simplicidade muito elegante e poderosa. Ok, falar de fórmula é uma coisa, mas como é que a gente consegue enxergar essa relação? É aí que o gráfico entra. Ele transforma a álgebra numa história visual, e cada pedacinho da linha que a gente desenha tem um significado todo especial. Pensa que toda linha tem sua própria anatomia. O coeficiente A diz pra gente qual a inclinação dela, se ela está subindo ou descendo. O B é o ponto exato onde ela corta o eixo vertical, o eixo Y. E a raiz? A raiz é o ponto crucial, onde a linha atravessa o eixo horizontal, o X. É um momento em que o Y vale exatamente zero. E saber desses pontos de cruzamento, principalmente a raiz, é a chave para a gente subir de nível na nossa análise. Com isso, a gente consegue dizer não só onde a linha está, mas quando os valores dela são positivos ou negativos. Agora a gente sai do como e entra no porquê. A pergunta muda. Agora é: em que intervalos de x a nossa função vai ter um resultado positivo, ou seja, vai estar acima do eixo, e em quais intervalos ela vai ter um resultado negativo, abaixo do eixo? Isso é o que a gente chama de estudo de sinais. E o mais legal é que tem um padrão muito claro aqui. Dá uma olhada na função crescente. Tudo que vem depois da raiz, à direita, dá um resultado positivo. O que vem antes, à esquerda, é negativo. E na decrescente? O padrão se inverte completamente. O sinal do A basicamente nos dá um mapa de como a função vai se comportar. Ok, agora que a gente já está craque em analisar o comportamento de uma única linha, bora botar essa habilidade para jogo. E se a gente começar a combinar múltiplas funções? É aqui que a gente mergulha de cabeça no mundo das inequações. Imagina que isso é tipo uma máquina. A gente alimenta ela com o comportamento de duas ou mais funções, e essa máquina combina tudo, seja multiplicando ou dividindo os sinais, para gerar um comportamento resultante completamente novo. E para não se perder no meio do caminho, tem uma receitinha de bolo, um passo a passo bem claro. Primeiro, a gente acha as raízes de cada função. Depois, estuda o sinal de cada uma delas separadamente. O terceiro passo é organizar tudo numa tabela, o famoso quadro de sinais. E por último, a gente combina os resultados para achar a solução final. Bora ver isso na prática, então. O que a gente tem aqui é uma função sendo dividida por outra. Nosso objetivo é descobrir para quais valores de x o resultado dessa divisão toda vai ser menor ou igual a zero. Essa tabela é o nosso painel de controle, o quadro de sinais. Na primeira linha, a gente analisa o comportamento da função de cima. Na segunda, o da função de baixo. E na terceira, a gente faz o jogo de sinais da divisão. Menos com menos dá mais com mais dá menos, e por aí vai. E atenção num ponto crucial.
Em x igual a menos 5, a função de baixo, o denominador, vira zero. E como não dá para dividir por zero, a gente marca ali como NA, ou seja, não se aplica. Lembra que o problema pedia para a gente encontrar os valores que são menores ou iguais a zero? Então, o que a gente faz? A gente vai direto na última linha da nossa tabela e procura onde aparecem os sinais de menos e onde tem o zero. É exatamente nesses trechos que a nossa solução está. E pronto! Depois de toda essa análise, a gente chega na resposta precisa. A inequação é verdadeira quando x está no intervalo entre menos 5 e 2, incluindo 2, mas deixando menos 5 de fora. A gente não encontrou só um número, mas todo um conjunto de soluções. A gente percorreu todo o caminho da linha reta de uma igualdade simples até uma análise de comportamento bem mais complexa. Mas isso deixa uma pulga atrás da orelha, né? Como é que esses mesmos princípios que a gente viu aqui de raízes e estudo de sinais se adaptam quando o nosso gráfico não é mais uma reta, e sim uma parábola ou uma curva ainda mais elaborada? Bom, essa é a próxima fronteira da nossa jornada pela matemática.